Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Lobel e eu fui aprovado em medicina com 802,28 de média bruta. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma questão de resistência bacteriana que é essencial para você carregar no seu arsenal se você quiser ser aprovado no Enem. Então vamos direto para essa questão. Ela vai ser lá do Rio Grande do Sul e ela vai estar falando: a figura abaixo representa o comportamento populacional de bactérias ao longo de uma semana com o tratamento de antibiótico comum. Então é interessante que a gente tenha já em mente que o antibiótico serve para atacar as bactérias. Aí ele vai mostrar esse gráfico aqui, que vai ter a curva 1, que ela vai sendo crescente, depois estabiliza, e a curva 2, que ela vai sendo decrescente. Aí a gente vai ter algumas afirmações em relação a isso. Então vamos começar. Sobre a figura são feitas as seguintes afirmações. Aí, alternativa 1 aqui. A linha 2, aqui está decrescendo, representa o comportamento populacional de bactérias resistentes ao antibiótico. Essa questão aqui a gente já pode colocar como errada, porque o objetivo do antibiótico vai ser justamente a perspectiva de matar as bactérias. Então, se a bactéria ela é sensível ao antibiótico, então quer dizer que ela vai morrer, beleza? Então, se a bactéria for sensível, ela morre, leva à morte da bactéria, quando a gente faz um antibiograma, por exemplo. Agora, se a gente estiver falando que a bactéria é resistente, o próprio nome diz, né? Resistente, ela resiste, vai acabar sobrevivendo. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Algumas bactérias vão ser resistentes e vão continuar no meio, e as que forem sensíveis vão morrer. Então, se a gente perceber, ele utilizou o antibiótico e a curva 2 foi decrescendo. Então, se está diminuindo, significa que aqui são as bactérias sensíveis, são as bactérias que não conseguem sobreviver no meio do antibiótico. Enquanto que a primeira, ela estava em uma população menorzinha no início, mas tinha algumas dessas bactérias lá. Aí, como elas são resistentes ao antibiótico, na hora que essas aqui que estavam colonizando e tendo a população principal morrerem, vai sobrar mais nutrientes e o espaço para que essas aqui consigam crescer. Então, a gente já consegue ver que aqui vão ser as resistentes. Aí, a alternativa 2, a multiplicação acelerada observada a parte central da linha 1. Então, a gente já está vendo nesse trechozinho aqui, deve-se ao crescimento exponencial das bactérias, das células bacterianas. Está correta essa alternativa, porque as bactérias elas vão se multiplicar muito no início. Então, tipo assim, uma bactéria vai acabar virando duas bactérias e essa bactéria vai virar duas. Então, a gente diz que é um crescimento exponencial. Obviamente que na vida real, algumas delas vão morrer pela falta de nutrientes ou pela questão de antibióticos e outros fatores. Mas o crescimento das bactérias é muito acelerado porque elas vão se dividir por fissão binária. Eu acho que esse é o tempo correto, qualquer coisa eu corrijo. Então, tipo, ela vai estar nesse aspecto de se multiplicar. Uma vira duas, aí depois as duas, cada um vai virar mais duas. Vão fazendo várias mitoses uma atrás da outra, entendeu? Então, a alternativa 2 está correta. E agora vamos para a alternativa 3. O uso de antibióticos, de acordo com o gráfico, pode levar à seleção de bactérias resistentes a esse medicamento. Então, isso aqui está correto, é uma coisa que é muito cobrada, então você tem que colocar na sua cabeça. Se você utilizar o antibiótico de forma errônea, não completar o tratamento, então, tipo, é para você tomar por 2 semanas, você toma por 3 dias e depois volta. Isso pode levar à resistência das bactérias. O que está acontecendo basicamente? É uma seleção natural, porque vão ter indivíduos de algumas bactérias, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui para quem quiser aprofundar. Se você não quiser aprofundar aqui, ó, já sabe que a alternativa é a letra D. Mas vamos dizer que a gente tem uma população aqui, ó, que quando eu estiver pintando de preto, são bactérias que elas não são resistentes ao antibiótico, a penicilina, por exemplo. Aí eu vou botar aqui essas bactérias. E no meio delas vai ter uma bactéria azulzinha que ela vai ser resistente à penicilina. Então o que que acontece? Na hora que eu jogar um antibiótico aqui, essas bactérias que não são resistentes, ou seja, essas pretas, a maior parte delas vão morrer. Todas vão? Não. Mas a maior parte, o antibiótico aqui de vermelho, estou botando aqui o antibiótico, certo? Ele vai basicamente impedir é, biótico.
ele vai impedir a reprodução, a produção de proteínas, depende do mecanismo do antibiótico, e vai acabar matando essas bactérias. Aí o que acontece? Ele vai matar a maior parte dessas bactérias pretas. Aí, essas azuis, como eu disse para você, ela estava lá, não era a maior parte da população, mas por um evento aleatório, uma mutação que ela carregava, ela tinha essa resistência natural contra esse antibiótico. Então, o que que vai acontecer agora? Antigamente tinha bem pouquinhas bactérias azuis comparada com as pretas, mas vamos ver quantas sobrou. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sobrou agora seis bactérias pretas, beleza? E sobrou quatro azuis. Então, agora aumentou consideravelmente a importância dessas bactérias azuis nessa população inicial. Então, agora ela vai ter uma margem de crescimento muito maior, porque ela não vai estar competindo com essas outras bactérias. E se você continuar lançando antibiótico, o que que vai acontecer? Ele vai matar essa, vai matar essa, vai matar essa. E, consequentemente, as azuis vão começar a se reproduzir mais. Só que o antibiótico não faz efeito nessa azul. Então, você está selecionando as bactérias que são resistentes. Então, por isso que o uso de antibiótico incorreto pode levar a essa superresistência, porque ela seleciona as bactérias resistentes. Não é porque você usou errado que uma bactéria do nada vai criar resistência, não. Ela já existia a resistência por conta de uma mutação aleatória e ela vai ser prevalente porque esses indivíduos vão sobreviver e vão se reproduzir. Então, o primeiro ponto é esse. Aí eu acho que uma coisa que dá para fazer ainda de expansão é colocar na cabeça que o antibiótico ele vai ser produzido pelos fungos, beleza? Então, os fungos são quem produz, certo? O antibiótico. Botem isso na cabeça de vocês, que cai bastante. E o nome dessa relação a gente chama de amensalismo. Porque o amensalismo é quando um ser vivo ele vai acabar produzindo alguma substância que é tóxica para outro. Então, tipo, o fungo vai produzir um antibiótico sem nenhuma maldade e vai acabar matando, impedindo a reprodução das bactérias. A gente chama isso de amensalismo. Então, teoricamente, é isso que vocês têm que saber desse conteúdo de resistência bacteriana. E a questão ela era mais simples, então a gente sempre faz esse aprofundamento para dar uma melhorada. Beleza?